Bom dia, eu sou a Beatriz, nós somos do grupo 11 e vamos falar um pouco sobre o exercício físico como estressor. Bom dia, a gente vai falar, antes da gente se aprofundar um pouco mais, a gente vai dar algumas definições, né? Exercício físico é todo movimento produzido pelos músculos esqueléticos que geram um gasto energético acima dos nossos níveis de repouso. Como, por exemplo, a gente tem a taxa metabólica basal nossa, que é um cálculo de energia baseado nas nossas funções vitais, né? E o que está acima disso a gente já pode considerar um exercício físico. A gente tem quando a gente está praticando algum exercício, a gente precisa de um aumento da nossa frequência cardíaca, porque a gente precisa de mais oxigênio para gerar energia. Então, esse aumento da nossa frequência cardíaca acaba gerando uma maior pressão arterial e, por sua consequência, um maior fluxo sanguíneo. A gente tem as catecolaminas. As catecolaminas nada mais são do que a adrenalina e noradrenalina. A concentração delas aumenta de acordo com o tempo do exercício, né? Elas são secretadas pelas suprarrenais e elas são responsáveis por preparar o corpo para maiores quantidades de esforço, assim como também elas aumentam a frequência cardíaca. A gente tem o glucagon e a insulina. O glucagon e a insulina possuem concentrações inversamente proporcionais durante os exercícios, né? Porque quando você está consumindo muito oxigênio, você está tendo menos insulina, porque essa insulina está levando a glicose para dentro da célula. E aí você precisa de glicose. O que acontece? O glucagon, ele é um hormônio produzido pelo pâncreas, e ele é secretado no fluxo sanguíneo e ele é responsável por transformar a ATP em AMP cíclico. A AMP cíclico dá início à glicogenólise, que faz com que o fígado libere mais glicose na nossa corrente sanguínea. Então, quanto menos insulina a gente tem, mais glucagon a gente tem, justamente para que a gente continue soltando mais glicose no nosso sangue. Aí a gente tem a endorfina, que é um opioide. Eles são responsáveis geralmente para ajudar numa resistência à dor, inibição na dor, né? E também por causar um bem-estar. Bom, definindo um pouquinho o estresse agora, aí na tela vocês têm duas definições, uma mais fisiológica e outra de um dicionário Aurélio. E o que é o estresse? O estresse é um fator, que pode ser interno ou externo, que vai desequilibrar a homeostase e desencadear reações no organismo que está buscando reestabelecer essa homeostase. Fisiologicamente, um fator externo, o estressor, vai atingir o sistema nervoso central, especificamente o hipotálamo, que vai produzir CRH, que por sua vez vai atuar na glândula pituitária anterior ou adenohipófise, que produzirá o ACTH, que atuará estimulando a glândula adrenal para produzir adrenalina e cortisol na medula e córtex, respectivamente. Bom, e é por isso que, por exemplo, no aquário, no zoológico, são medidos os níveis de cortisol dos animais, que têm comportamentos muito diferentes dos nossos, então não dá, muitas vezes, pelo comportamento, analisar se estão ou não estressados, então é hormonalmente que eles avaliam. Em termos biológicos, o estresse ele é necessário e fundamental para motivar novas adaptações e a atividade dos organismos mesmos, por exemplo, na fuga do predador, para buscar alimentação. O problema é quando esse conjunto de reações fisiológicas eles são exagerados em intensidade ou duração, que podem gerar danos psicológicos, físicos e sociais. Por exemplo, ansiedade, úlceras e apatia. Bom, e relacionando o exercício físico com o estresse, o que acontece é que o exercício físico ele envolve diversos processos químicos, mecânicos, ele envolve consumo de energia e liberação de várias substâncias como hormônios e ácido lático. Então, ele vai desencadear um desequilíbrio homeostático e o organismo vai buscar o restabelecimento dessa homeostase. Portanto, todo exercício físico pode ser considerado estressor.
Um outro ponto em que podemos relacionar o exercício físico e o estresse é falando da fadiga. Fadiga está relacionada a uma capacidade de produção diminuída, perda de motivação e uma sensação generalizada de cansaço. A fadiga muscular, por exemplo, diz respeito à musculatura sobrecarregada e é uma resposta normal ao estresse que decorre de atividades físicas intensas e executadas por um período muito longo. Então, um exercício excessivo pode gerar um estresse que consequencia em fadiga. Mas a fadiga também pode ser crônica em um processo mais generalizado, cumulativo e progressivo, e decorrente de diversos pontos e fatores, cujos sintomas mais comuns são insônia, irritabilidade, perda de peso e estado geral de exaustão. Com relação às respostas fisiológicas de estresse após o exercício físico, a gente utilizou um estudo realizado com um peixe que chama Matrinchã, e nesse estudo foi avaliado o efeito isolado da perseguição por pulsar desse peixe e avaliando então as respostas hormonais, metabólicas, eletrolíticas e hematológicas desse estresse da captura. A partir de que foi avaliado isso? A partir dos níveis de cortisol, de glicose, de sódio, de cloreto, de potássio, hematócrito, hemoglobina, o número total de eritrócitos e a osmolaridade. O que se observou no estudo? Que primeiro teve 4 tratamentos, o controle, um que foi perseguido por 5 minutos, outro por 10 minutos e outros por 15 minutos. Aí o que se observou em todos esses grupos? Depois foram medidos através do sangue os níveis de todos esses fatores que eu falei. Depois de 30 minutos da perseguição, 45 minutos da perseguição e 60 minutos da perseguição. Aí o que se observou? Que os níveis de cortisol, de glicemia e íons potássio não tinham alteração. Como o cortisol e a glicemia não teve alteração, as respostas iônicas, por consequência, também não têm. Porque a partir de respostas iônicas as respostas iônicas reforçam as alterações dos indicadores hormonais e metabólicos. Porque a partir das mudanças de balanço eletrolítico sanguíneo é que ocorre, que a gente consegue ver a resposta do estresse. O nível de cortisol, geralmente, os picos de cortisol acontecem após o exercício. É uma inatividade pós-exercício. O que a gente poderia usar até como explicação dos resultados. Mas, como outros fatores não tiveram alteração, não tiveram aumento ou diminuição, isso exclui essa possibilidade de ter sido uma inatividade pós-exercício. Os níveis de cloreto plasmático, de sódio e de osmolaridade teve leves alterações. O de cloreto após 15 minutos, os de sódio após 60 minutos e a de osmolaridades depois dos 30 minutos. Porém, essas alterações não foram significativas, porque ocorreu muitas variações individuais, grandes variações individuais do experimento. O exercício não interferiu também nos valores hematológicos, que são de hematócrito, eritrócito e concentração de hemoglobina. Ou seja, se tivesse ocorrido um estresse, teriam alterações desses fatores, pois eles indicariam uma hemoconcentração ou uma hemodiluição causada por esse estresse. Então, o que se pode concluir é que esse exercício, essa perseguição por pulsar, não foi estímulo suficiente para gerar as principais respostas do estresse. E também, o porquê? Os efeitos finais dessa resposta dependem de uma série de fatores. Depende da duração, da severidade dos estressores, da frequência de situações estressantes e também no número e duração temporal entre essas situações. Então, o estresse, na verdade, no caso desse peixe, foi provocado pela ação cumulativa de todas as fases que compõem a captura do peixe, não somente a perseguição pelo pulsar. Então, a competição como fonte de estresse no esporte, a gente consegue dividir ela em 2 fatores, que são os fatores individuais e os fatores situacionais. Os fatores individuais são mais aqueles relacionados ao próprio desempenho do atleta, e aí a gente tem as próprias lesões, a habilidade dele, aí você tem o medo de decepcionar alguém, e nos fatores situacionais são aqueles fatores mais externos, que é mais geralmente quando está acontecendo a disputa. No caso, quando você tem o árbitro, quando você está o seu treino em equipe,
quando você tem uma torcida, esse tipo de estresse também, esse tipo de fator também influencia bastante no estresse. Então, quando a gente fala de estresse que a competição causa, a gente não pode pensar que esse estresse está relacionado ao momento da partida, da largada. A gente tem que levar em consideração também que esse estresse está relacionado a todo o treinamento físico e psicológico para você chegar naquele dia e dar o seu melhor. Então a gente tem que pensar, por exemplo, como nas Olimpíadas. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Só que aí o atleta entra num ciclo olímpico de 3 anos de preparação. Então, quando a gente fala em estresse, a gente tem que levar em consideração esses 3 anos de práticas e trabalhar psicológico, trabalhar o físico para chegar lá e dar o seu melhor. Então a gente tem que pensar que, dependendo da maturidade e do psicológico do atleta, ele pode sofrer muita pressão e acabar sofrendo com ansiedade, depressão e sofrer até lesões treinando mal também. Então, que são coisas que a gente vai explicar nos próximos slides. Mesmo o exercício sendo um fator estressante, ele também tem muitos benefícios para a saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o exercício ajuda a reduzir o risco de morte prematura por doenças como doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2 e cancro do cólon. Ele também reduz a depressão, ansiedade e hipertensão arterial. O exercício físico ajuda também a controlar o peso corporal, ajuda no bom funcionamento do sistema musculoesquelético, a melhorar a mobilidade e promover o bem-estar psicológico. O exercício relacionado à ansiedade tem estudos que demonstram que a redução do exercício físico está altamente associada ao aumento de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão e estados de mau humor. Tem 2 tipos de ansiedade, a ansiedade traço e a ansiedade estado. A ansiedade traço é uma predisposição da pessoa a agir em situações ameaçadoras com a ansiedade estado. E a ansiedade estado é um estado transitório de ansiedade. Geralmente, mulheres e pessoas maiores de 18 anos são mais propensas a sofrer de ansiedade. A corrida, seguida de períodos de relaxamento, por exemplo, corrida de 3 vezes por semana, diminui a ansiedade traço e ajuda a diminuir a tensão cognitiva e somática. O exercício físico nesse contexto também tem um efeito similar a técnicas de meditação e relaxamento. Também foi comprovado por estudos que exercícios aeróbicos, por exemplo, corridas, reduzem a ansiedade mais do que o exercício anaeróbico, por exemplo, musculação. Estudos feitos em pessoas com históricos de transtorno de pânico demonstrou que após exercício físico, pacientes com ansiedade patológica tinham níveis maiores de lactato sanguíneo, piruvato, fosfato e noradrenalina, a comparação a pessoas que não tinham aquela ansiedade patológica. O exercício físico também ajuda no tratamento de farmacoterapia, sendo que estudos que foram feitos com pessoas que não tinham nenhum tratamento de farmacoterapia, mais especificamente com clomipramina, e pacientes com tratamento de placebo, os pacientes que não tinham nenhum tratamento tiveram um desempenho melhor do que os outros 2 tipos de pacientes. Dentro das nossas considerações finais, a gente recomenda um regime alimentar, um exercício físico e relaxamento para aumentar a qualidade de vida. Mas como que esse exercício físico deve ser feito? Tem que saber medir o exercício, fazer atividades físicas leves ou moderadas que involucram um esforço entre 40% e 60% da capacidade máxima individual e alongamentos musculares para diminuir a tensão. Exercícios aeróbicos realizados no final do dia, entre as 4 e as 6 horas da tarde, ajudam a diminuir o nível de estresse, verificado por estudos de concentração de endorfina no sangue. E esportes recreativos como jardinagem e caminhadas ajudam para a distração de ansiedade. É sempre importante saber que as atividades físicas devem ser feitas com moderação, porque o excesso de atividade física pode ser prejudicial para o corpo. Essas são as nossas referências. E qualquer dúvida que você tiver, por favor, contate o grupo. Obrigada.